mão para você aprender rapidão sobre o cone. Então vamos lá. Em primeiro lugar, você precisa saber dos elementos de um cone. Olha o cone maravilhoso que eu desenhei. E quais são os elementos de um cone? Agora eu vou tirar o chapéuzinho, produção. Tá me incomodando. Então assim, primeira coisa. A pontinha aqui do cone é chamada de vértice, certo? Esse segmento que vai do vértice até o centro da base, formando um ângulo de 90 graus aqui, porque ele é perpendicular à base, é a nossa altura, ok? Esse segmento que vai do vértice até a extremidade da circunferência é chamada de geratriz. E essa medida que vai do centro do nosso círculo, porque a base aqui do nosso cone é um círculo, né? Esse segmento que vai do centro até a extremidade da circunferência, ele é o raio. Então observa tudo que eu falei ali no nosso cone aqui na minha mão. Então, ó, vértice, tá vendo que dentro dele tem um triângulo vermelho, um triângulo retângulo, tá bom? Então eu tenho vértice. Aquele cateto do triângulo retângulo que nós temos ali é a altura do triângulo. Esse segmento que seria a hipotenusa do triângulo retângulo é a geratriz, que eu falei aqui, ó, geratriz. E aqui embaixo eu tenho a medida do raio. Tudo bem? Então, para lembrar os elementos, porque agora nós vamos falar da área da base. Como eu disse para você, a base de um cone, ela é um círculo. Então, eu tenho um círculo para calcular na área da base. Quando eu falo de área lateral, é como se fosse a quantidade de papel necessária para produzir o chapéu de aniversário que eu estava. Então, a área lateral, que seria o corpinho do nosso cone. Olha aqui, ó, a área lateral, que seria o cálculo de um setor circular, que é como se fosse um pedaço de uma pizza, ok? A área total nada mais é que a junção da área lateral, que nós acabamos de colocar aqui, com a área da base, que é um círculo. Porque se nós fecharmos isso daqui, nós temos um cone, ok? Então aqui seria a área total e o volume, que seria, por exemplo, quantos litros de água que cabe nesse cone. Então nós calculamos o volume. Vamos lá, fica aí, cone agora, vamos ver se ele vai parar. Tudo bem. Agora, como é que eu calculo cada coisa? A área da base é o cálculo de um círculo. E para calcular a área de um círculo, eu vou fazer π vezes o raio elevado ao quadrado. Para calcular a área lateral, nós vamos fazer a área de um setor circular, que é π vezes raio vezes a geratriz. Lembrando que aqui, essa fórmula já está simplificada. Eu tenho a aula completa que eu expliquei como é que eu chego nessa fórmula simplificada a partir da área do setor circular, tá bom? Aqui é a área total. Para calcular a área total, basta somar a área lateral com a área da base. Então, temos aqui, ó, a área total é igual à área da base mais a área lateral. Nós temos também a fórmula simplificada para a área total, mas os alunos não gostam muito, que daí dá trabalho, talvez, de memorizar. Então, eu vou deixar escrito daquele jeito. E o volume, que é 1/3 da área da base vezes a altura. Então, nós temos o cálculo do volume. Agora, vamos fazer de conta que nós temos um cone, em que o raio desse cone mede 3 centímetros e que a geratriz mede 5 centímetros. Ó, eu dei essas informações para você. E a partir dessas duas informações, eu quero que você calcule tudinho aqui para mim. Ó. Tá fácil, né? Então, vamos começar. A área da base. A área da base vai ser π vezes o raio, que é 3 ao quadrado. Então, a área da base vai ser igual a 3,14 vezes 3 ao quadrado, que é 9. E agora você faz aí, a área da base igual 3,14 vezes 9, você vai encontrar 28,26, aí eu coloco a unidade de medida para a área, centímetros quadrados. Tudo bem? Fácil. Vamos fazer a área lateral. Para o cálculo da área lateral, temos π, 3,14, vezes o raio, que é 3, vezes a geratriz, que é 5. Então, fazendo aqui, 3,14 vezes 3 vezes 5, aqui eu posso fazer 3 vezes 5 dá 15. Agora, 15 vezes 3 dá 45, 15 vezes 0,14, 45 mais 2 e 10, 47,10. 47,1 centímetros quadrados, ok? Área total. A área total vai ser, então, a área da base, que eu fiz aqui, 28,26, mais a área lateral, 47,1. Então, a área total vai ser igual a 47,67
75,36 centímetros quadrados, ok? E agora o cálculo do volume. O cálculo do volume vai ser igual a 1/3 vezes a área da base. A área da base está aqui, ó, 28,26. Ou eu vou fazer diferente aqui no volume, eu vou colocar isso daqui, ó, 9 vezes o π. Eu vou deixar indicado com o π. 9π vezes a altura. E cadê a altura? Agora não tem altura. O que eu vou fazer nesse caso? Você se lembra, olhando para o nosso cone, que nós temos um triângulo retângulo ali dentro. Nós sabemos que a geratriz mede 5. Aqui vai ser 5 e aqui vai ser 3. Então, pensando no triângulo retângulo que eu tenho aqui, ó. Ó, o triângulo retângulo que eu tenho aqui. A geratriz vai ser 5 e aqui, que é a medida do raio da base, vai ser 3. Aqui vai ser a medida da altura. Como que eu vou fazer para descobrir aquela altura? Basta você aplicar Pitágoras ali, ó. Na verdade, tá bem... Eita, quase que caiu. Na verdade, tá bem fácil, porque aqui nós temos a terna pitagórica, ó. 3, aqui vai ser 4 e o outro mede 5. 3, 4 e 5 formou-se uma terna pitagórica. Então, eu já sei que a altura mede 4. Caso você, ou fosse outros valores aqui, por exemplo, fosse 6, 10, para descobrir o valor daqui, era só fazer por proporção ou fazer por teorema de Pitágoras, tá bom? Que eu tenho as aulas, produção, tem aula completa sobre o teorema de Pitágoras. E na outra aula que eu ensinei sobre o cone, sobre áreas do cone, tem essa explicação também. Lembrando que aqui é um resumão para você aprender rapidão. Então, eu sei que a altura é 4, vem aqui 4, ó. Então, o volume vai ser igual. Ó, eu coloquei 9 porque eu vou fazer a simplificação desse 9 com esse 3, ó. 3 simplifica com esse 9. Então, quando eu simplifiquei 9 com 3, aqui vai ficar só 3. Aí ficou 1 vezes o 3 vezes o 4π. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 4 dá 12, aí 12π, que seria 12 vezes 3,14. Multiplicando 12 por 3,14, você vai chegar em 37,68. Só lembrando que a unidade de medida não é centímetros quadrados, e sim centímetros cúbicos, porque quando eu falo de volume, eu trabalho com as 3 dimensões. Então, é centímetros cúbicos ou metro cúbico, depende do que está na unidade de medida aqui. E para você que está se perguntando como que fica a fórmula simplificada aqui da área total, anota aí a simplificação dela e depois você vê a aula que eu fiz a explicação do porquê, tá bom? Então, a área total, eu vou tirar esse cone daqui, vai ser igual a πr vezes, entre parênteses, r mais g. Isso aqui é a fórmula simplificada da área total, gente. Daí você escolhe qual é que você quer utilizar. E se você entendeu tudo nesse resumão, e se você gostou desse resumão, já aproveita para deixar o like nessa aula de hoje e se inscrever no canal caso você não seja inscrito. E se precisar da playlist de geometria espacial com todas as aulas, né, sobre geometria espacial, você pode encontrar no card que eu vou deixar aqui ou então os links na descrição. E eu quero fazer um convite para você conhecer o nosso material de matemática básica, para você suprir todas as suas dificuldades em matemática e arrasar na sua prova. Vou deixar também o link na descrição e eu te vejo na próxima aula. Tchau!